nobre vereador Gemiro Pimentel, que, vitimado, encontra-se hospitalizado no Hospital São Lucas, em Copacabana, e ontem, às 19 horas, estive visitando, enfim, e terá um tempo aí no estaleiro se recuperando, mas, enfim, estaremos com certeza todos nesta casa, torcendo pelo seu pronto restabelecimento, para que possa estar aqui junto com todos nós, nesse ano de 2004, em que dia 1º agora de março, mais um ano, 439 anos do Rio de Janeiro, cidade esta que, apesar dos pesares, vem resistindo, e particularmente algumas ações da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, em que ontem tive a oportunidade de visitar as obras paralisadas por mais de 90 dias do posto de saúde Barata, na rua Olímpia Esteves, numa área com mais de 70 mil moradores, posto de saúde esse que teve recentemente cobertura por parte da imprensa. Estão lá as obras paradas, os tapumes acabando perante o tempo, numa região da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, ali na divisa de Padre Miguel e Realengo, numa área conhecida próxima ao 77, estão lá as obras da Prefeitura há mais de 3 meses paralisadas. Isso é lamentável, nobres vereadores, já que propaganda não falta na televisão, na imprensa, no rádio, que é sem parar. E as obras estão paradas lá, naquele posto de saúde. Fica aqui esse indicativo para os nobres vereadores, para a população da cidade do Rio de Janeiro, o que realmente ocorre na ponta no atendimento do cidadão em nossa cidade. Ontem, nobre vereadora Lucinha, que eu vejo aqui à minha frente também, lá na Zona Oeste, tive a oportunidade de visitar uma das escolas onde nós estamos, a princípio, sendo comunicados de que está tendo redução em gêneros alimentícios para as crianças, e ontem comprovei em uma escola da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro a redução na compra de leite para as crianças da rede pública municipal. Para se ter uma ideia, nessa escola eram comprados 48 litros de leite por dia, correspondente a 200 ml para a criança. No jardim de infância, que atende lá 150 crianças e 90 do que nós chamávamos CA, hoje o pré-escolar. Enfim, foram reduzidos hoje a aproximadamente 17 litros de leite. Essa é a prefeitura sem parar de cortar o leite das nossas crianças, de 48 litros para 17 litros, atendendo nessa escola apenas as crianças de 4 e 5 anos, deixando as crianças de 6 anos sem esse atendimento. A redução também no fornecimento de carne e outros gêneros para as nossas crianças. Essa é a prefeitura sem parar de tirar a comida da boca das crianças e particularmente que mais precisam. E temos aqui no jornal
o Globo, de 21 de fevereiro, o outro lado da moeda de como é feita a administração pública em nossa cidade. Vagas do Rio rotativo têm aumento de 100%. Ou seja, é a prefeitura sem parar de aumentar na ponta para que as pessoas que já pagam seus impostos, que lutam, trabalham, se sacrificam para adquirir um automóvel para o seu deslocamento de trabalho, de lazer, enfim, em nossa cidade, tenha agora que pagar 100% do valor que pagava da vaga Rio rotativo. Essa é a prefeitura sem parar, na lógica de que tem que se arrecadar cada vez mais, e aqui é a prova do Rio rotativo com aumento de 100%, e deixa agora as nossas crianças em nossa cidade, e particularmente nessa unidade escolar, sem o leite, sem os gêneros alimentícios. Enfim, é uma cidade em que nós temos que saber a quem serve hoje essa orientação da prefeitura, em que as nossas crianças não é prioridade. A conclusão do posto de saúde, o novo vereador Adilson Pires, que conhece a região, do Barata, não seja prioridade. Assim como as forças desta casa e os senhores vereadores que apoiam o senhor prefeito articularam para que a emenda do orçamento para o ano de 2004 de 32 milhões de reais para que fosse investido na ampliação de hospitais, ampliação de postos de saúde, reformas de hospitais, implantação de postos de saúde, fosse derrotada nesta casa. Quando fechamos a votação do orçamento e depois, no tapetão, reabriu-se, já quando a casa encontrava-se em recesso, para que fosse derrotada essa proposta. Enfim, é a mesma prefeitura em que se coloca a discussão do ISS, que é a discussão também colocada aqui no jornal O Globo, de 22 de dezembro de 2003, em que diz, em janeiro, cobrança passa a ser sobre o faturamento e pode elevar preços. Essa é a lógica da prefeitura sem parar de cortar o leite das crianças, sem parar de manter há mais de 90 dias paralisadas as obras do posto de saúde do Barata. Enfim, sem parar de querer cada vez mais pensar que a prefeitura seja a lógica do mercado, da empresa privada, de cada vez mais estar arrecadando para atender os interesses que certamente não é das nossas crianças, que necessitam do atendimento fundamental na pré-escola, da saúde da população. Enfim, essa é a lógica da prefeitura. E aí também, nós vamos ter aqui no Globo, de 1º de fevereiro, e já que também a prefeitura tenta passar essa imagem de modernidade, globalização, internet, correio eletrônico, toda uma velocidade que
é para a mídia? Isso comprovado. No Brasil, 10% estão aí incluídos. Certamente esses índices vão se refletir em nossa cidade, que é o teleatendimento. E aqui no jornal o Globo, de 1º de fevereiro também, nós temos: teleatendimento é um exercício de paciência. Teste reprova 40% dentre 22 números de telefone de serviço. E o Disque IPTU registra o pior desempenho. Enfim, falo isso e aí veja aqui o subsecretário Sá, e sabe que há 7 anos, 8 anos, se eu não me engano, e já fiz requerimento de informações, enfim, em que o meu pai pagou anos à prefeitura a mais de IPTU, e até hoje a prefeitura não fez o reembolso. Ou seja, é lamentável, que é a lógica da prefeitura sem parar, de arrecadar em cima da falta do leite das crianças, de arrecadar, sem parar, de enganar, né? A lógica de sem parar, né? Suspendendo lá, né, as obras que estão paralisadas há mais de 90 anos, 90 dias no posto de saúde lá do Barata. Enfim, esse é um ano em que nesta casa, fundamentalmente, e agora tendo aí ao lado dos cidadãos de nossa cidade a TV Câmara, mesmo atingindo um público, né, que certamente a TV aberta atingiria, fazer com que a população da cidade do Rio de Janeiro venha à Câmara, frequente aqui as galerias, acompanhe as sessões, o mandato do seu vereador, vendo na prática e chegando dessa maneira em outubro, e faça o seu julgamento transparente, ao vivo, que lamentavelmente as galerias desta casa, né, são franqueadas e abertas, porque aqui é a casa do povo, e fica aqui uma recomendação à mesa diretora, que publique nos jornais, faça um convite à população, como aqui faço, concluindo, senhor novo vereador Sami Jorge, aos que estejam acompanhando a TV Câmara, venham à Câmara. Vamos acompanhar o que se debate nesta casa em relação à nossa cidade. São 439 anos de nossa cidade e que certamente a população do Rio de Janeiro vai decidir em outubro se vai querer continuar, né, nessa história sem parar, é isso, de tirar o leite das nossas crianças, de manter as obras paralisadas, e que certamente estará decidindo em outubro que cidade deseja. Próximo orador inscrito é Sua Excelência, o nobre vereador Adilson Pires. Sua Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, o que me traz à tribuna, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer aos vereadores. Quem não conhece muito bem o bairro de Bangu, Bangu é um bairro importante da cidade do Rio de Janeiro, que a prefeitura, inclusive, alega ter gasto quase 30 milhões de reais com o Rio Cidade de Bangu. E uma das ruas mais tradicionais de Bangu é a Rua Fonseca, que é a rua que
passa em frente ao Cassino Bangu, que é um clube tradicional do bairro. Ao lado, margeando toda a fábrica Bangu, que é uma fábrica centenária, tombada pela Câmara de Vereadores, onde será erguido um novo shopping center no Rio de Janeiro, portanto, uma área que a própria Prefeitura estima serão gerados mais de 3.000 empregos. E essa rua Fonseca que eu me refiro é a rua que está ali no coração de Bangu. A Prefeitura do Rio de Janeiro, de forma absolutamente inexplicável, decidiu acabar com um pedaço dessa rua. É algo, inclusive, inédito. Eu não tenho notícia da Prefeitura ter acabado com alguma rua do Rio de Janeiro. Mas essa rua está sendo extinta do bairro de Bangu por obra do prefeito César Maia. A Prefeitura decidiu construir na rua Fonseca, que é uma das ruas principais do centro de Bangu, decidiu construir um camelódromo. E nós, já há algum tempo, havíamos manifestado aqui da tribuna a nossa opinião de que é correta a atitude da Prefeitura de buscar organizar o comércio ambulante, que, diga-se de passagem, no bairro de Bangu, é um dos bairros onde esse comércio sempre foi relativamente bem organizado. Ele funcionava na rua principal, onde estava o calçadão, ele foi deslocado e a Prefeitura teria a incumbência de encontrar um espaço no centro de Bangu adequado para instalar o comércio ambulante do bairro de Bangu. E a Prefeitura encontrou um caminho mais fácil, porém absurdo e inexplicável, que é acabar com a rua tradicional do bairro de Bangu, que é a Rua Fonseca. Mais absurdo que isso, a Prefeitura decidiu que, enquanto as obras desse camelódromo, que vai ter uma construção fixa de alvenaria, com banheiros, enfim, no centro de Bangu, ela decidiu deslocar o comércio ambulante para a praça existente em frente ao clube Cassino Bangu. E o que ocorre é que esse clube, o presidente do clube, ele tem me ligado quase que diariamente, isso praticamente está acabando com o que ainda restava de vida social no Cassino Bangu, que, como eu disse, é um clube tradicional do bairro. O que havia de comércio naquela área praticamente faliu, já não existe mais. E o que é mais inexplicável para todos nós é que, de certa forma, tanto o prefeito César Maia, quanto o secretário de Obras, o secretário Éder Dantas, quanto o subprefeito de Bangu, que é o ex-vereador Jorge Felipe, passam ao largo dessas questões como se fosse a coisa mais comum do mundo. É evidente que, se tratasse de uma rua no bairro de Copacabana, no bairro de Ipanema, no bairro do Leblon, jamais a Prefeitura faria isso. Mas é em Bangu. E é evidente por que eu digo que a Prefeitura age dessa forma. Porque, se por um lado o prefeito faz o discurso de valorização de alguns bairros, na prática o que ele faz com essa medida é apostar na desvalorização do centro de Bangu e, mais do que isso, desrespeitar a memória do bairro, acabando com essa rua tão importante da nossa comunidade. Portanto, senhores vereadores, eu trago esse assunto aqui à tribuna pela segunda vez. As obras estão bastante aceleradas, nós estamos buscando meios legais para impedir que se consuma esse absurdo no bairro de Bangu e nós esperamos, no momento adequado, poder contar com o apoio da Câmara de Vereadores, entendendo que o mínimo que a Prefeitura deve aos moradores de Bangu, à história de Bangu, a história que se construiu naquele bairro, é justamente preservar essas ruas importantes que fazem parte da história da nossa comunidade. E nós iremos, em breve, voltar aqui à tribuna para comunicar aos vereadores as medidas que estão sendo tomadas e solicitar o apoio dos companheiros para a gente impedir o absurdo que o prefeito César Maia e o secretário Éder Dantas estão tentando fazer no bairro de Bangu. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores.
Próxima oradora inscrita, Sua Excelência, a nobre vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria aproveitar o dia de hoje, a sessão de hoje, para registrar o meu orgulho e o meu reconhecimento por nascer e viver na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que o carioca, por si só, tem a alegria natural de uma cidade que tem muitas praias, que tem muita diversão, que tem um povo alegre, que tem um povo com astral para cima. E é claro que todos nós que vivemos aqui, que temos nossos filhos, nossos netos, a nossa família vivendo na cidade do Rio de Janeiro, a gente gostaria que a cidade do Rio de Janeiro tivesse também as outras questões que complementam a qualidade de vida do cidadão. Uma cidade sem violências, uma cidade com pessoas mais voltadas para parceria, para fraternidade, enfim, sendo pessoas muito mais autênticas e transparentes, porque a cidade ela é muito bonita e é preciso que hajam algumas intervenções para que o povo dessa cidade, além de bonito, seja um povo feliz também e alegre. Por conta disso, a gente sabe que muitas crianças e muitos adultos vivem ainda com muita dificuldade na questão da sobrevivência. E a questão primeira é a questão da alimentação. Muita gente tem dificuldade de se alimentar, se alimentam mal, e muitas das vezes se alimentam com má qualidade. A gente tem as duas questões que são fundamentais. Não ter o que comer e, quando tem o que comer, comem mal. E a gente tem percebido, eu tenho lido muitos artigos ultimamente com relação à obesidade. E a cidade do Rio de Janeiro tem vivido esse processo com muita clareza. Nós temos uma série de pessoas na fila de cirurgia da obesidade mórbida. Eu tenho um projeto aprovado, que virou lei, e que a gente ainda tem dificuldade de colocar isso em prática. E hoje eu tenho uma outra preocupação, que seria o trabalho preventivo, o trabalho da educação alimentar. Eu estou preparando um projeto para apresentar a essa casa, mas queria chamar a atenção dos meus colegas para uma questão que está se tornando grave a nível de outros países e que começa a se instalar também na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu queria deixar aqui o meu registro, a minha preocupação, o meu carinho e o meu orgulho por ser cidadã carioca, que vive na cidade do Rio de Janeiro e que a gente espera que nos próximos aniversários da cidade a gente possa ter uma cidade mais tranquila, bonita como ela é, mas com mais tranquilidade, para que a gente possa curtir essa cidade maravilhosa. Muito obrigada. Próximo orador inscrito é Sua Excelência, o nobre vereador Rodrigo Bettler. Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiros de plenário, primeiro queria fazer também um registro em relação ao aniversário da cidade do Rio de Janeiro e dizer que, como toda grande metrópole, nós temos problemas. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que figura entre as maiores cidades do mundo e não poderia, em função da sua grandiosidade, deixar de ter os problemas que são pertinentes às grandes metrópoles.
E nós estamos aqui para isso, para buscarmos solução para esses problemas. Fico triste quando vejo parte da imprensa ter, no aniversário da cidade do Rio de Janeiro, um tratamento diferenciado ao que, por exemplo, teve quando foi o aniversário da cidade de São Paulo. Quando tem uma postura extremamente crítica à cidade do Rio de Janeiro, quando, na minha opinião, é uma das melhores, se não a melhor cidade para se viver no mundo. Tive a oportunidade de conhecer outras cidades tão decantadas em prosa e verso, que eu sou capaz de afirmar que não chega aos pés nem da beleza, nem da qualidade de vida que a cidade do Rio de Janeiro proporciona aos seus moradores. Queria também, senhor presidente, aproveitar a oportunidade para levantar uma preocupação que começou a me inquietar já no recesso parlamentar nosso. O vereador Rubem Andrade, que me antecedeu aqui na tribuna, fez alguns posicionamentos sobre a questão financeira da prefeitura, que é bastante diferente do que o prefeito atual vem divulgando em toda a mídia. A cidade do Rio de Janeiro está longe de ter hoje em caixa o montante de recursos que o prefeito afirma, já afirmou em vários meios de comunicação e tem dito em várias localidades que a prefeitura nada em dinheiro. Eu tive acesso a números do Tribunal de Contas, em que a prefeitura hoje tem insuficiência de caixa, isso em novembro, ainda em novembro, sem ter pago a outra metade, 13º, e uma série de despesas que se avolumam do mês de dezembro. A prefeitura tinha de suficiência de caixa em torno de 220 milhões de reais. Isso é um valor infinitamente menor do que vem sendo divulgado. E um valor extremamente perigoso. Haja visto que 220 milhões hoje não salda uma folha de pagamento, que na prefeitura hoje se aproxima de 260 milhões de reais. Então é uma preocupação que nós aqui nessa casa temos que ter. Eu até queria pedir, me parece que a vereadora Rosa Fernandes está assumindo a Comissão de Orçamento, que fizesse um convite para que o secretário de Fazenda viesse explicar aos vereadores, porque nós estamos num ano crucial, no ano em que diversas intervenções para a realização do Pan-Americano, diversas dessas intervenções terão que ser iniciadas ainda esse ano, e é importante que nós tenhamos a exata dimensão da capacidade de investimento e da capacidade financeira da prefeitura em potencializar esses investimentos na cidade. E pelo que eu tive acesso no Tribunal de Contas, fiquei muito preocupado, porque até pouco tempo, o número que eu tinha na cabeça, o número que o prefeito divulgava, é um número próximo a 2 bilhões de reais, quando não passam de 220 milhões, ou seja, 10% do que o prefeito divulgava em prosa e verso. Isso é preocupante, isso é algo que a Câmara não pode fugir desse debate, não pode deixar de se preocupar com isso. Nós aprovamos um orçamento extremamente generoso para o prefeito no final do ano passado, para a execução desse orçamentário deste ano 2004, e nós precisamos saber exatamente qual é o montante. Como é que eu falo? Convidamos os senhores vereadores que encontram nos seus gabinetes, que estamos em processo de votação.
Está encerrada a votação. Presentes 13 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, nem para dar continuidade aos trabalhos. O presidente, antes de encerrar a sessão, convoca a sessão extraordinária, ordinária, para amanhã às 14 horas, cuja ordem do dia sairá publicado no Diário da Câmara. Está encerrada a sessão. Se eu fosse presidente desta casa, eu garanto como já tinha todo mundo entrado nos eixos. Você ficar esperando meia hora aqui. De recursos que a Prefeitura tem disponível para execução do seu orçamento para investimento no ano de 2004. Então, senhor presidente, eu fico por aqui, agradeço o tempo dispensado e peço que a Comissão de Orçamento tome essa providência, porque eu realmente estou muito preocupado e acho que todo o conjunto da Câmara deveria se preocupar com um assunto de tamanha importância no ano tão importante para a cidade do Rio de Janeiro. Próximo orador inscrito é Sua Excelência, o nobre vereador Ricardo Maranhão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu ocupo a tribuna nesta tarde para fazer uma saudação ao povo desta cidade, onde cheguei com 6 anos de idade, acompanhando meu pai, então um jovem deputado de 27 anos, participante da Assembleia Nacional Constituinte, que se instalava no Palácio Tiradentes, hoje sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Nesta cidade, fiz meus estudos fundamentais e me formei engenheiro na Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante muitos anos residi com os meus pais em Copacabana e depois, já casado, no Flamengo, no Jardim Botânico e hoje em Laranjeiras. Nesta cidade me integrei, esta que é uma cidade povoada por brasileiros de todos os rincões do nosso país. Me realizei como cidadão, como homem, como engenheiro, como profissional, como político, sendo vice-presidente do Clube de Engenharia, onde fundamos também o movimento em defesa da economia nacional, inspirados no exemplo da figura extraordinária, talvez de um dos maiores brasileiros do século passado, que foi Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho, com quem tive a felicidade, a honra e a alegria de ter uma convivência muito próxima. No momento em que a cidade do Rio de Janeiro, que é a eterna capital cultural e capital política deste país continente, comemora os seus 439 anos, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu não podia deixar de fazer uma manifestação de parabéns a este povo cujas marcas fundamentais são a cordialidade, a alegria, o bom humor, que se mantém quase com teimosia, não obstante os momentos difíceis que vive o povo brasileiro e também o povo carioca, o povo fluminense. Com uma onda de violência, com o desemprego, com todas as dificuldades, o carioca mantém o seu espírito cordial,
solidário nesta cidade que será eternamente maravilhosa, não obstante a insistência de alguns homens públicos em desmerecê-la, em abandoná-la, em deixar sem os cuidados, o zelo, o seu patrimônio histórico. Enfim, os nossos parabéns ao povo do Rio de Janeiro, que marcha celeremente para os 450 anos de brasilidade, de amor pelo nosso país, de exemplo de solidariedade, de convívio, de humanismo, de paz, senhor presidente. Porque aqui, em alguns logradouros, como na Rua da Alfândega, na Rua da Carioca, judeus e árabes se irmanam na luta pelo desenvolvimento do nosso país, enquanto se matam na Palestina, se agridem num processo quase que interminável de desrespeito. Que o espírito carioca sirva de exemplo para esses que no Oriente Médio, nas terras árabes e palestinas, ainda não encontraram o caminho da paz, da fraternidade e da justiça. Senhor presidente, quero também, como engenheiro, prestar uma homenagem àqueles, alguns até com a sua própria vida, que construíram esta obra monumental, que também está comemorando 30 anos neste mês de março, que é a ponte Presidente Arthur da Costa e Silva, que tive, por iniciativa do deputado Eliseu Rezende, a oportunidade, enquanto deputado federal, de comemorar na Câmara dos Deputados os seus 25 anos, e agora esta obra monumental completa 30 anos, uma obra que é o orgulho da engenharia brasileira, uma obra executada pelo operário, pelo engenheiro, pelo técnico e por empresas de engenharia genuinamente nacionais. Uma obra colossal, uma ponte com 14 quilômetros de extensão cruzando a Baía de Guanabara, de significado estratégico fundamental para a economia do nosso país, permitindo de forma decisiva a efetiva integração do antigo Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. Uma obra conduzida por um homem cuja memória merece uma homenagem. Todos sabem da minha posição inequívoca em relação aos desmandos que tomaram conta deste país no tempo do regime autoritário. Mas devemos reconhecer uma obra onde houve uma participação decisiva do ministro dos Transportes, Mário Andreasa, tão caluniado, tão mal falado, mas cuja homenagem devemos prestar, porque reflete os tempos em que havia efetivamente desenvolvimento, havia efetivamente obra, graças ao seu espírito de luta, de empreendedor e ao seu otimismo, e do presidente Costa e Silva, e uma obra, sobretudo, fenomenal do ponto de vista técnico, do ponto de vista da engenharia, com a participação do escritório de um grande brasileiro, um brasileiro do Piauí, um homem que honrou a engenharia brasileira, que foi o professor Antônio Alves de Noronha, cujo escritório teve também uma participação decisiva na execução deste empreendimento. Que o Brasil se inspire no exemplo dessas pessoas que no passado ergueram construções que ficarão definitivamente marcadas na nossa história de um povo capaz, um povo que foi efetivamente capaz de construir a usina hidrelétrica de Itaipu, o maior projeto de engenharia do século passado, e que hoje vive o desespero do desemprego, com um retrocesso no nosso PIB. Já perdemos 2 décadas, e a ser mantida esta política econômica ditada pelo Fundo Monetário Internacional, por interesses de banqueiros, de financistas, de agiotas nacionais e internacionais,
vai nos mergulhar, em nome da modernidade, no retrocesso, no atraso e na convulsão social. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, certamente, depois deste período de arrumação da casa e de eliminação dos aspectos mais danosos da herança maldita que recebeu de Fernando Henrique, saberá reverter esta política, cumprindo com a sua promessa de dar no seu governo 10 milhões de empregos para os brasileiros, revertendo esta estagnação para que não marchemos para a terceira década de atraso e de retrocesso e que para que possamos contemplar na fisionomia dos brasileiros a alegria e o sorriso daqueles que efetivamente conseguem identificar a esperança. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa tarde, que tenhamos uma tarde de muito trabalho, porque é isto que o povo carioca espera dos seus representantes. Não havendo mais orador inscrito, a presidência suspende os trabalhos até às 15h40. Está suspensa a sessão. Vereador Marcelino, vereador Jorge Mauro, servidores que assistem esta sessão. Em primeiro lugar, eu gostaria de acompanhar os demais colegas que aqui falaram e fizeram menção ao aniversário da cidade do Rio de Janeiro. E eu faço votos que a nossa cidade tenha um futuro que aponte para uma paz social tão almejada por uma parcela importante do nosso povo, que quer ver atendida plenamente os seus direitos à cidadania. Essa coisa do Rio, cidade partida, não pode se consolidar. Essa visão de cidade partida não pode se consolidar porque, na minha opinião, é um elemento importante nesse clima de insegurança e de violência que nossa cidade experimenta. Insegurança e violência que hoje afeta a totalidade da população carioca. Por isso é importante que nós, aqui, enquanto legisladores do município, cuidemos para que a nossa cidade tenha os equipamentos que lhe dê condição de dar esse salto de qualidade, ou salto da qualidade de vida, da melhoria da qualidade de vida da população de nossa cidade. Acho que hoje o quadro não é esse. Hoje a gente vive um momento assim de espetáculos. Parece que está tudo bem no Rio de Janeiro, parece que a nossa administração caminha
em uma situação de tranquilidade jamais vista. Quero fazer referência aqui a 3 assuntos. Um, que é o mais simples e óbvio, é o prefeito ter aumentado o seu salário, ou estipulado o seu salário à revelia da Câmara. O prefeito parece que desconsidera a Câmara. O prefeito se coloca enquanto legislador de nossa cidade, numa posição, numa postura absolutista, que não leva em consideração a existência do poder legislativo da cidade e que esse poder legislativo tem competências privativas até, a qual ele não pode fugir. No entanto, o prefeito, aproveitando-se da necessidade do Estado do Rio de Janeiro, assim como outras unidades da federação, estabeleceu um subteto salarial, ele colocou como referência os seus vencimentos. Vencimentos esses votados no início dessa legislatura, em 2001, estabelecendo 90% dos vencimentos da governadora de Estado, votado pela Câmara. E o prefeito, e a governadora, me parece, ganha R$9.000, coisa assim. O prefeito, ao estabelecer o subteto, coloca como referência o seu salário e aumentando substancialmente os seus vencimentos para R$13.000. Eu, durante as férias, questionei e disse que iria buscar base para o questionamento que levantava, base legal. E fiz, senhor vereador Eliomar Coelho, uma provocação à ao presidente, à Procuradoria da Casa, que emitiu o seguinte parecer. Esse aqui é um arrazoado de algumas páginas, e eu vou me deter apenas em um parágrafo. Diz o seguinte: o decreto 23.919, de 16 de janeiro recente, é data vênia de flagrante inconstitucionalidade em face das disposições do artigo 49, inciso 8º, e 29, inciso 4º da Constituição da República, refletidos nos artigos 99, inciso 9º da Constituição Estadual, e artigo 45, inciso 19 da Lei Orgânica do Município. Nós demos entrada num projeto de decreto legislativo visando corrigir essa distorção. O prefeito não pode legislar sobre seu salário. E cabe à Câmara corrigir, eu diria assim, essa distorção autoritária do prefeito César Maia. Esse é um ponto. O segundo ponto, senhor presidente, é o referente ao nosso plano de saúde. O famoso plano de saúde dos servidores do município. O plano de saúde que os servidores pagariam 2%. 2%. O município entraria com 3%. E toda necessidade de atendimento de saúde, o vereador Guzmão passou horas e horas ali no cerimonial, o vereador Eliomar Coelho, Rubens Andrade, Jorge Mauro e Marcelino, tratando do plano de saúde. Com essa ideia. No entanto, o que está colocado aqui não é exatamente isso. Primeiro, as pessoas que não querem se associar ao plano de saúde estão obrigadas a se associar ao plano de saúde. Diz a ouvidoria do município que o cidadão, o servidor, pode até não querer fazer parte, mas ele tem que pagar. Vejam os senhores, pode não fazer parte,
pode não querer se beneficiar do plano de saúde, mas tem que pagar. Existe alguma coisa estranha nessa postura da ouvidoria. E mais estranho ainda é quando a gente vê publicado no Diário do Município os valores do plano de saúde. Está aqui, CEMIC, plano referência padrão enfermaria, R$ 70. Plano referência padrão apartamento, R$ 85. Plano superior, 120. Plano superior do superior, apartamento, padrão apartamento, R$ 160. Dependentes, filhos. Cada dependente... Não, isso aí, um ponto. A pessoa vai pagar 2%. Mas o que não... Se os 2% mais os 3% da administração não forem suficientes para chegar a esse valor que eu aqui coloquei, o servidor vai ter que completar. Ou seja, os 5% não garantem aos servidores a assistência de saúde. Isso é uma visão eminentemente mercadológica da questão da saúde dos servidores do município. É uma visão que não vê o plano de saúde como uma questão da assistência ao servidor. Vereador Edson, dá uma parte. Que cuida da melhoria da qualidade de vida do servidor. Só vou colocar aqui, vereador Fernando Guzmão, para conceder uma parte a Vossa Excelência, mais um dado que me deixou estarrecido. Parentes de primeiro grau, mãe, pai, digamos, se o cidadão tem acima de 59 anos, e olha, pelo tempo que não tem concurso no município, o que tem de pai e mãe com mais de 59 anos não está no gibi. Aí vamos ver os valores referentes, estou falando só da ACIM, né? Do ACEMIC. R$ 250 plano de enfermaria, padrão enfermaria. Isso o servidor vai ter que pagar. Se tiver pai e mãe, R$ 500. Olha só como é que esse negócio aqui é uma escalada absurda. Se tiver filho, mais R$ 59 para cada filho. Esse plano da prefeitura é mais caro do que os planos de saúde oferecidos à população de uma forma geral no mercado. E o prefeito usou isso como uma cortina de fumaça, dizendo aos servidores que ia atender às suas necessidades de saúde. Senhor presidente, eu estou fazendo uma convocação ao secretário de administração, Índio da Costa, para que venha aqui explicar esse negócio, como é que pode? Isso aqui é mercado, isso aqui tem uma jogada de mercado muito forte por trás, porque é preferível o servidor ir a um Bradesco, a um plano de excelência, a Sul América, do que entrar no plano de saúde da prefeitura com os valores aqui colocados. Vou conceder uma parte à sua excelência, o nobre vereador Fernando Guzmão. Vereador Edson Santos, em primeiro lugar, agradeço a gentileza de Vossa Excelência ter cedido a parte, mas eu queria só esclarecer um ponto da intervenção de Vossa Excelência em relação ao plano de saúde, porque isso praticamente ficou uma impressão, acho que na casa, uma impressão inclusive na mídia, no meio de comunicação, de que o entendimento da casa de que o plano de saúde dos servidores deveria ser opcional, que esse entendimento ficou prejudicado na medida em que o prefeito vetou a emenda que nós colocamos no projeto, na mensagem do prefeito, no projeto de lei, que agora é lei, e o prefeito, ao ter vetado e essa casa ter mantido o veto, o plano de saúde virou obrigatório. Eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência em relação a isso, porque eu quero ler um trecho da lei, é a lei que instituiu o plano, é a lei complementar 67, de 29 de dezembro
de 2003, onde no artigo 2º, vereador Edson Santos, nós introduzimos a opcionalidade. Exatamente. E o prefeito vetou e a casa manteve o veto. No entanto, para que não houvesse nenhum tipo de prejuízo ao servidor que havia solicitado a sua retirada do plano de saúde, nós incluímos na linha B do mesmo artigo 2º, inciso 4º, um dispositivo que eu vou ler para Vossa Excelência aqui rememorar, que fala dos recursos, exatamente o que você estava falando, tá? Os recursos que vão formar o plano de saúde. Dos recursos destinados ao custeio do plano de saúde do servidor público municipal constituirão o fundo da assistência à saúde do servidor e serão provenientes dos descontos efetuados na fonte pelo Tesouro Municipal. A linha A, 2% do valor da remuneração mensal integral do servidor e 3% do valor mensal da folha de pagamento da administração pública, excluídas do cálculo as remunerações integrais dos servidores cuja exclusão tiver sido solicitada. A exclusão do servidor tiver sido solicitada. Ou seja, o prefeito, se queria ter mantido a lógica da mensagem anterior, de um plano de saúde obrigatório, de uma garfada no salário do servidor, seja ele qual fosse, que Vossa Excelência traz essa outra informação dos valores muito acima do que se anunciava que queria ser, ele deveria ter vetado esse artigo. Deveria não. Não, se ele quisesse manter a obrigatoriedade. Então, por que eu fiz questão, vereador Edson Santos, de fazer essa parte? Eu já encaminhei na justiça, já solicitei inclusive alguns sindicatos, e era importante que os outros vereadores fizessem isso, uma informação generalizada, e queria pedir à Câmara que a Procuradoria desse uma avaliação, trouxesse aqui ao plenário uma avaliação sobre isso, porque o plano de saúde do servidor no município do Rio de Janeiro, como a lei estabeleceu, não é obrigatório. Não é obrigatório. O servidor pode solicitar a exclusão. Exato. Isso é importante que fique claro, vereador Edson Santos. Então, agradeço ter tomado o tempo da parte, mas eu acho que era informação importante para trazer aqui. A intervenção de Vossa Excelência enriquece. Inclusive, frisar o seguinte, né? É inconstitucional obrigar qualquer pessoa a se associar, a fazer parte de qualquer tipo de associação. Então, é inconstitucional. E o prefeito, como eu coloquei no início de minha intervenção, uma postura imperial, absolutista, ditatorial, desconhece a Constituição e quer obrigar os servidores a se associar a um plano que, na verdade, é um verdadeiro contrato de interesse financeiro, de interesses financeiros que precisam ser esclarecidos. Os valores que estão aqui, o secretário de administração tem que vir aqui à Câmara. Com esses valores tem que vir aqui à Câmara esclarecer, porque o plano de saúde do município, ele está muito mais caro do que os planos de saúde que os servidores utilizam normalmente no seu dia a dia, diante da inexistência da assistência de saúde dos servidores do município. Então, vereador Leomar Coelho, eu encerro aqui dizendo da convocação que eu vou entregar a Vossa Excelência. Espero que o secretário não tenha nada a esconder, nada a temer, ele venha voluntariamente aqui à Câmara, sem utilizarmos do expediente da convocação. Por fim, eu tenho aqui e vou disponibilizar para as comissões que estão tratando dessa questão na Câmara, a comissão do vereador, presidida pelo vereador Mário Del Rey, e uma comissão requerida por Sua Excelência, o vereador que preside essa sessão, o vereador Eliomar Coelho, que trata exatamente da prisão de uma pessoa com 400 cartões, que
iria receber esse dinheiro com identidade falsa em um banco e que, segundo depoimentos dessa pessoa, dessa cidadã, envolve figuras importantes da administração pública. Então, eu vou disponibilizar esse documento, que é um inquérito policial, que fica à disposição das ditas comissões. Do vereador Leomar Coelho está sendo constituída. Do vereador Marílio de Reis já está constituído, o relator é o vereador Jorge Babu. Então, vamos disponibilizar, fica à vontade para utilizar-se desse material que precisa ser esclarecido, porque, na verdade, eram R$650 mil mensais, no mínimo, que saíam dos cofres públicos, sabe Deus para onde. Então, o prefeito, que tem se colocado como arauto da moralidade, que não é, que tem utilizado de expediente baixo e mesquinho para atacar figura do Partido dos Trabalhadores, ele terá que se explicar sobre isso. E eu alerto a bancada do governo. Isso é apenas o começo. Isso é apenas o começo. Porque, na verdade, o que existe de suspeição, de ilegalidade, de irregularidade no âmbito da administração pública municipal virá à luz. E eu queria, inclusive, aqui fazer um desafio ao vereador Alexandre Serruti, para que a sua CPI não se restringisse apenas à Aroterge. Vamos investigar a arrecadação de ISS na administração pública municipal. Vamos resgatar aquela investigação que vinculava denúncias de cobrança de ISS ao setor financeiro. Então, eu faço esse desafio ao vereador Alexandre Serruti, líder do governo, que apresentou aqui uma solicitação de CPI da Aroterge, de cobrança de ISS da Aroterge, mas, na verdade, quem tem que ser investigado é o setor de ISS do município, sobre o qual pairam muitas dúvidas quanto à lisura de seu comportamento. Era o que eu tinha a dizer e muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número de 2003. Requeiro a mesa diretora o arquivamento definitivo do projeto de lei número 1464/2003, que dispõe sobre a instituição da Galeria de Artes Plásticas ao ar livre, a ser implantada no Recreio dos Bandeirantes nas condições que especifica de minha autoria. Requerimento do vereador Guaraná. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número /2004. Requer a mesa diretora na forma do regimento interno de desarquivamento do PL número 1359-A/91 de minha autoria. Dispõe sobre a atuação dos fiscais de fazenda quando da apreensão de mercadoria no comércio ambulante da outras providências. Vereador Edson Santos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2466/2004. Requeiro a mesa diretora na forma regimental a concessão da medalha mérito Pedro Ernesto à enfermeira Yolanda Salim do Nascimento. Requerimento do vereador Paulo Serri. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2467/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto ao doutor José Eberir Assad. Requerimento do vereador Paulo Serri. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento 2468/2004. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de medalha mérito Pedro Ernesto ao doutor Livalnir de Souza Gonçalves. Requerimento do vereador Paulo Serri. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2479/2004. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de medalha Pedro Ernesto ao doutor Ariel Appelbaum. Requerimento do vereador Paulo Serri. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2470/2004. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à empresa Mongeral Previdências Privadas. Requerimento do vereador Luiz Carlos Ramos. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2477/2004. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a doutora Helen Elizabeth Macedo Barroso. Requerimento do vereador Aloysio de Freitas. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2478/2004. Requeiro a mesa diretora, nos termos regimentais, seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao coronel BM Adenil Ribeiro da Silva, chefe do Estado-Maior-Geral e Subcomandante-Geral da Corpo de Bombeiros do município do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, pelos relevantes serviços prestados à população carioca, pelo desempenho esmerado de suas funções, dedicação, conduta, alto espírito de cooperação e sentido do dever público. Requerimento do vereador Jorge Mauro. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2479/2004. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Isidoro Zeitune, médico cardiologista. Requerimento do vereador Alexandre Cerruti. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2480/2004. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Aloysio Liguei, diretor das organizações Globo. Requerimento do vereador Alexandre Cerruti. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2481/2004. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao capitão do Corpo de Bombeiros Osman Alves de Oliveira Filho. Requerimento do vereador Gemiro Pimentel. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2482/2004. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha mérito Pedro Ernesto ao Grêmio Recreativo Esporte Social Unidos de Vila Isabel. Requerimento do vereador Paulo Serri. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2485/2004. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Paulo Miranda, atual vice-presidente da Portela. Requerimento do vereador Wagner Siqueira. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2486/2004. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedida medalha de mérito Pedro Ernesto ao professor Dalton da Silva de Souza. Requerimento do vereador Wagner Siqueira. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2487/2004. Requer a mesa diretora, na forma do regimento interno, seja concedido o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Tijuca, na pessoa do seu presidente Fernando Horta. Requerimento do vereador Chico Aguiar. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2492/2004. Requer a mesa diretora, nos termos regimentais, seja concedido o conjunto de medalha do mérito Pedro Ernesto, a excelentíssima juíza Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes, da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e diretora da Universidade de Sastiçá, campus Academia da Polícia, pelos relevantes serviços prestados aos municípios em 15 anos de magistratura. Destaque-se também, tratasse da primeira e única juíza a ocupar a presidência do Tribunal de Justiça. Requerimento do vereador Jorge Mauro. Aqueles vereadores que concordam permaneçam com estão. Aprovado.
Requerimento número 2474/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental seja realizado um debate público no plenário Teotônio Vilela no dia 15 de março, próximo das 14 às 18 horas, para discussão sobre o tema: o setor de telecomunicações e as suas repercussões no esvaziamento econômico da cidade do Rio de Janeiro. Requerimento do vereador Wagner Siqueira. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2473/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário dia 22 de março de 2004, às 9h30 às 12 horas, para debate sobre o tema saúde no município do Rio de Janeiro. Requerimento do vereador Adilson Pires. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2484/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental seja realizado um debate público no plenário Teotônio Vilela no dia 22 de março, próximo das 14 às 18 horas, para discussão sobre o tema: a qualidade do sangue e hemoderivados oferecidos pelos bancos de sangue e hemocentros localizados nesta cidade da população do Rio de Janeiro. Requerimento do vereador Wagner Siqueira. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2474/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário no dia 26 de março de 2004, das 9h30 às 12 horas, para debate sobre o tema educação no município do Rio de Janeiro. Requerimento do vereador Adilson Pires. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2475/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário no dia 29 de março de 2004, das 9h30 às 12 horas, para debate sobre o tema segurança no município do Rio de Janeiro. Requerimento do vereador Adilson Pires. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2473/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário no dia 5 de abril de 2004, das 9h30 às 12 horas, para debate sobre o tema desenvolvimento social no município do Rio de Janeiro. Requerimento do vereador Adilson Pires. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2334/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 12 de abril de 2004, às 14 horas, para a realização de solenidade para entrega de moções. Requerimento do vereador Alexandre Cerruti. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2344/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 15 de abril de 2004, às 18h30, para a solenidade e entrega de moções a líderes comunitários do Anil Jacarepaguá. Requerimento do vereador Guaraná, líder do Bloco Parlamentar Unidos do Rio. Aqueles que concordam, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2422/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela para o dia 16 de abril, às 10 horas, para a realização da solenidade do Dia da Comunidade Luso-Brasileira. Requerimento do vereador Romualdo Belventura. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2371/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 20 de abril do corrente ano, a partir das 10 horas, para a realização de solenidade comemorativa do Dia da Polícia Militar. Requerimento da nobre vereadora Lilian Sá. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2410/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela, 20 de abril do dia 2004, às 18h30, para a realização solenidade de entrega de moções para a liderança do bairro do Meia. Requerimento do vereador Rodrigo Beto. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2273/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 26 de abril de 2004, das 10 horas às 18 horas, para a realização do seminário da Guarda Municipal. Vereador solicitante Pedro Porfírio. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2353/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 26 de abril, às 18h30, para realização de solenidade em homenagem ao Dia do Cristão. Autor do requerimento, vereador Marcelino da Almeida. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2302/2004.
Requer a mesa diretora a reserva do plenário Teotônio Vilela a partir das 19 horas do dia 27 de abril para a realização de solenidade comemorativa do Dia da Empregada Doméstica. Autor do requerimento, o vereador Edmilson Dias. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2224/2004. Requer a mesa diretora na forma do regimento interno a sessão do plenário Teotônio Vilela para o dia 28 de abril às 18h30. Solenidade em homenagem às polícias civil e militar. Autor do requerimento, o vereador Chico Aguiar. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2280/2004. Requeiro a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 29 de abril do corrente ano e a partir das 18h30 para a realização de sessão solene em homenagem à liderança comunitária da zona da Leopoldina da cidade do Rio de Janeiro. A autora do requerimento, vereadora Rosa Fernandes. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2358/2004. Requeiro a nobre mesa diretora na forma regimental seja reservado o plenário Teotônio Vilela para o dia 30 de abril de 2004 às 10 horas para a solenidade quando faremos a entrega de moções aos professores da escola Primeiro Sonho do bairro da Vila Penha. Autor do requerimento, o vereador Alberto Salles. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2360/2004. Requer a nobre mesa diretora na forma regimental seja reservado o plenário Teotônio Vilela para o dia 7 de maio de 2004. Não, para o dia 30 de abril, retificando. Às 18 horas, em solenidade, quando faremos a entrega da moção e algumas mães dos bairros de Jardim Américo Pavuna pela comemoração do Dia das Mães. É autor do requerimento, o vereador Alberto Salles. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2351/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 3 de maio às 14 horas para a realização de solenidade em homenagem ao Dia do Trabalhador. Autor do requerimento, vereador Marcelino da Almeida. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2307/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela para a realização de solenidade de entrega de moções representando a comunidade da Zona Oeste no dia 30 de 5 de 2004 às 18 horas. Autor do requerimento, vereador Luiz Carlos Ramos. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2329/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 4 de maio do corrente ano a partir das 18 horas e 30 minutos para a realização de solenidade em comemoração ao Dia da Fundação do Estado de Israel. Autor do requerimento, o vereador Gerson Berg. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2339/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 5 de maio de 2004 às 18h30 para a realização de sessão solene para a entrega da medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Jerônimo de Melo da Silva. Autor do requerimento, vereador Alexandre Cerruti. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2281/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 6 de maio do corrente ano a partir das 18h30 para a realização de solenidade em homenagem ao Dia das Mães, em especial às mães de destaque da Zona Norte da Leopoldina da cidade do Rio de Janeiro. A autora do requerimento, vereadora Rosa Fernandes. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2313/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário para o dia 7 de maio às 18h30, solenidade em homenagem ao Dia do Trabalhador. Autor do requerimento, vereador Ricardo Maranhão. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2347/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 7 de maio de 2004 às 18 horas. Para a solenidade, entrega de moções ao diretor de maternidade da escola da UFRJ. Autor do requerimento, vereador Guaraná. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento número 2354/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 10 de maio, às 18h30, para realização de solenidade em homenagem ao Dia das Mães. Autor do requerimento, vereador Marcelino da Almeida. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2303/2004. Requer a mesa diretora a reserva do plenário Teotônio Vilela a partir das 19 horas do dia 11 de maio para a realização de solenidade de entrega de moções a líderes evangélicos. Requerimento do autor do requerimento, o vereador Edmilson Dias. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2368/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 12 de maio do corrente ano a partir das 18 horas para a realização de solenidade comemorativa do Dia das Mães. Autora do requerimento, vereadora Lilian Sá. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2395/2004. Requer a mesa diretora com fulcro no regimento interno a sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 13 de maio de 2004 às 19 horas para a realização de solenidade em homenagem a Anda Maria Botafogo Fonseca Marcosi, primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Requerimento de autoria da vereadora Leila do Flamengo. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2423/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela para o dia 14 de maio às 10 horas para a realização da solenidade do Dia do Gari. Autor do requerimento, vereador Ronaldo Ventura. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2346/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 14 de maio de 2004, às 18 horas, para a entrega de moções aos líderes comunitários do bairro da Praça Seca, Jacarepaguá. Autor do requerimento, vereador Guaraná. Os vereadores que concordam permaneçam como são. Aprovado. Requerimento número 2309/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela para a realização de solenidade de entrega de moções a representante da comunidade da Zona Oeste, no dia 17 de maio de 2004, às 18 horas. Autor do requerimento, o vereador Luiz Carlos Ramos. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2382/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário do dia 18 de maio de 2004 para a solenidade em homenagem ao Dia do Trabalhador, às 18 horas e 30 minutos. Autor do requerimento, vereador Adilson Pires. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2323/2004. Requer a mesa diretora na forma do regimento interno a sessão do plenário Teotônio Vilela para o dia 19 de maio às 18 horas para a solenidade em homenagem ao Dia das Mães com entrega de moções às mães do ano. Autor do requerimento, vereador Chico Aguiar. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2332/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 20 de maio do corrente ano a partir das 18 horas e 30 minutos para a realização de solenidade de comemoração do Dia de Jerusalém. Autor do requerimento, vereador Gerson Berg. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2357/2004. Requer ao nobre mesa diretora a forma regimental seja reservado o plenário Teotônio Vilela para o dia 21 de maio de 2004, às 10 horas, para a solenidade, quando faremos a entrega de moções aos professores da Escola Pequena Torcedor do bairro de Vila da Penha. Autor do requerimento, vereador Alberto Salles. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2276/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 21 de maio de 2004, às 18 horas e 30 minutos, para a realização de solenidade de entrega de medalha do mérito Pedro Ernesto ao radialista Paulo Barbosa, conforme resolução número 4274/2001. De autoria do vereador Pedro Porfírio, o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2434/2004. Requer a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 24 de maio de 2004, às 10 horas, para a realização de solenidade de entrega de medalha Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor desembargador Dr. Bernardino Machado Leituga. Autor do requerimento, vereador Sebastião Ferraz.
Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2379/2004. Requer a mesa diretora, na forma do regimento interno, a sessão do plenário no dia 24 de maio de 2004, a partir das 18h30, para a solenidade em homenagem a Ilmar Carvalho. Autor do requerimento, vereador Edson Santos. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2312/2004. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário para o dia 25 de maio, às 10 horas, em homenagem aos 77 anos da Varg. Autor do requerimento, o vereador Ricardo Maranhão. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2338/2004. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 25 de maio de 2004, às 18h30, para a realização de solenidade de entrega da medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Alexandre Risso Afonso Ferreira. O autor do requerimento, vereador Alexandre Serrote. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2322/2004. Requer a mesa diretora, na forma do regimento interno, a sessão do plenário Teotônio Vilela para o dia 26 de maio, às 18 horas, para a solenidade em homenagem ao dia do ex-combatente. Requerimento de autoria do vereador Chico Aguiar. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2377/2004. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 27 de maio, às 18h30, para a solenidade de comemoração do Dia das Mães. Autor do requerimento, vereador Jamiro Pimentel. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2341/2004. Requer a mesa diretora, da forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 28 de maio de 2004, às 10 horas, para a reunião com moradores do Recreio dos Bandeirantes. Requerimento de autoria do vereador Guaraná. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2311/2004. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela para a realização da solenidade de entrega de moções de representante da comunidade da Zona Oeste, no dia 28 de 5 de 2004, às 18 horas. Autoria do requerimento, vereador Luiz Carlos Ramos. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2389/2004. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 31 de maio. Não terminou. Ué, e o meu não vai ser lido, não? É? Então o que eu faço? Esgotado o tempo destinado ao prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única e em votação. Vetos parciais. Aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 821/2002, de autoria do senhor vereador Paulo Serri, que determina prioridade na obtenção de vagas das escolas da rede municipal de ensino e nas creches administrativas pela Prefeitura para filhos de mães que tenham a condição de chefes de família e da outras providências. E minha água não veio? Tem uma água aqui quente, vai essa mesmo. Os postos de votação já estão liberados. Ah, então é melhor não ter trazido.
Senhores vereadores que encontram-se em seus gabinetes, por favor, dirijam-se ao plenário, já estamos em processo de votação. Bom, vou encerrar a votação, tá? Tem 7 e não vai. Não, vai cair a sessão. Certo, mas o que eu vou fazer? Não vou ficar aqui esperando meia hora. Como é que eu faço? Anuncia que vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar. Convidamos os senhores vereadores que encontram nos seus gabinetes que estamos em processo de votação. Está encerrada a votação. Presentes 13 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, nem para dar continuidade aos trabalhos. O presidente, antes de encerrar a sessão, convoca a sessão extraordinária, ordinária, para amanhã às 14 horas, cuja ordem do dia sairá publicado no Diário da Câmara. Está encerrada a sessão.